Boa tarde, meus queridos irmãos. E vamos dar continuação à nossa leitura, né? Em que o tópico, né? O título é Escute a Jeová Deus e viva para sempre, né? Na leitura anterior, nós lemos, né? E refletimos sobre quem foi, né? Jesus, como ele surgiu, né? E o que ele passou aqui na Terra, né? O que ele passou e qual era o propósito dele, até que ele veio a apanhar e ser mortos, né? Pelas pessoas, né? Que de alguma forma foram manipulados por falsos líderes, né? Dizendo assim, né? Naquela época, né? Pessoas que não acreditavam que ele era o Messias, né? Que ele era o enviado de Deus, né? Ou seja, filho de Deus, né? Ele achava que ele estava blasfemando, ele achava que ele estava mentindo, né? Para de alguma forma tirar proveito disso aí. Então, resultou na sua morte, do qual ele foi crucificado, né? Então, dando leitura ao nosso estudo, tá bom? O próximo tópico diz assim: o que a morte de Jesus significa para você? Isso aqui é um assunto bem complexo, né? Tem muitas formas de interpretação. Cada pessoa tem a sua forma de pensar o que a morte de Jesus Cristo significa para você. Muitos acham que nós não temos mais pecados, né? Que fomos libertados do nosso pecado. Muitos acreditam que ele não morreu por nós, né? Na cruz. Tem várias questões, né? Então, são vários os argumentos. Mas aqui nós vamos ler um pouco do que significa isso, né? A morte de Jesus, tá bom? Espero que eu seja o mais claro e objetivo possível, tá bom? Dentro das leituras, dentro da nossa consulta aqui na Bíblia, e que venha, de alguma forma, ter um bom entendimento aí para você, tá bom? Mas qualquer dúvida também, você pode estar pesquisando aí na sua Bíblia, relacionado a esse texto, tá bom, meu irmão e minha irmã? O que a morte de Jesus significa para você? 3 dias depois que Jesus morreu, algumas mulheres visitaram seu túmulo e encontraram vazio. Jeová havia ressuscitado Jesus. Jesus mais tarde apareceu a seus apóstolos. Esse aqui é um texto que eu li, é muito bonito, muito emocionante, viu? A forma com que ele aparece para os seus apóstolos. Em uma próxima ocasião, eu vou passar esse texto para vocês. É muito bonito. É muito bonito. Te confesso que me emocionou esta passagem, tá bom? Então aqui diz assim: qual é o salário do pecado, né? Então o pecado ele tem um salário, né? Que a gente temos que pagar. Qual seria o salário do pecado, né? Ele está lá em Romanos, tá bom? Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom dado por Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, desde lá do princípio, né, em que Adão e Eva comeram, do fruto proibido, eles herdaram o pecado.
E com isso nós passamos também a herdar o pecado, né? Porque eles provaram da fruta do conhecimento. Isso aí veio trazer várias consequências, assim como lemos em outros vídeos, né? Então o salário do pecado é a morte, né? Nós morremos. Jesus abriu o caminho para a vida eterna, né? Então aqui em Romanos, continuando em Romanos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Para que fim? Para que, assim como o pecado reinou com a morte, do mesmo modo também a benignidade imerecida reinasse por intermédio da justiça, visando a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui na Bíblia, nos diz que a benignidade merecida, né, que Deus nos dá, né, por intermédio da justiça, visando a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, todos os atos que venhamos cometer, por mais simples ou por mais grave, né, que ele seja, nós vamos ser julgados. E na misericórdia e bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser julgados e teremos direito, sim, à vida eterna, dependendo dos nossos pecados, né? Existem pecados que são imperdoáveis para Jeová, tá? Então tomem cuidado. Às vezes, algo que cometemos e achamos que é simples, muitas vezes é um pecado forte e se torna um pecado que não é perdoável, né? Não é perdoável. Aí acabamos perdendo a nossa salvação. Por isso, estou sempre batendo naquela tecla, né? Vigie, fique atento, ore, busque conhecimento, busque sabedoria, para que não venhais cometer esses pecados, né? Jeová havia ressuscitado Jesus como uma poderosa criatura espiritual e imortal. Os discípulos de Jesus o viram subir para o céu. Então, mais uma vez, eu falo para você, meus irmãos, o texto que fala sobre esta passagem é muito, muito bonito. Muito lindo, viu? É algo que mexe muito com a gente. Mas Jesus Cristo, ele respeitou cabalmente os mandamentos de seu Pai. Então, nada mais do que justo, né? Ele ter ressuscitado e ganhado a vida eterna. Nada mais que justo. Ele pagou um alto preço, né? Por isso. Nós, mesmo que dizemos assim, ó, eu imagino o que ele passou no sofrimento dele, a gente não tem a noção do que foi o sofrimento dele, desde o princípio. Ele foi muito, muito humilhado, pisoteado, né? Ele foi bem torturado. Então, naquela época, as coisas eram bem rígidas, bem rígidas. E ele venceu. E ele venceu todos estes obstáculos, né? Que tentaram, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Todos esses obstáculos que tentaram fazer contra ele, né? Ele venceu. Aí aqui diz assim, porque Jesus morreu para que nos pudéssemos viver. Jesus morreu para que pudéssemos viver. Em João, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, ó. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? Você vê, nós temos que crer, temos que ter fé
que Jesus, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele vai nos conceder a vida eterna. Mas para isso temos que manter a disciplina, a ordem, o respeito dos mandamentos deixados por Deus, né? Porque senão de nada vai valer a pena, né? Então, dando sequência, Jesus deu a vida para pagar um resgate pela humanidade. Em Mateus 20, 28, vamos lá em Mateus 20, 28. Capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para que lhe ministrasse, mas para ministrar e dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Vou ler novamente, tá bom? Assim como o Filho do Homem não veio para que se lhe ministrasse, ou seja, ele não veio para dar ordem, ele não veio para mandar, né? E sim para ministrar e dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Então ele veio para nos resgatar, ele veio para passar a mensagem que Jeová, o seu Pai, queria. Este era o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que ele não brigava, por isso que ele não criticava, por isso que ele não gostava de ser reconhecido como uma pessoa que curava. Ele sempre, quando ele fazia os milagres, né, de cura, ele pedia nas escrituras para que não fossem falados, porque ele não queria ser reconhecido como isso, né? Porque ele reconhecia que todo milagre que acontecia, toda cura que ele fazia, não vinha dele, vinha do seu Pai, do poder de Jeová. Então ele era muito humilde e ele sabia diferenciar quem ele era e qual era o propósito dele aqui na terra, né? Jeová designou Jesus como rei para governar a terra. Com ele estarão 144.000 pessoas fiéis tiradas da terra, que são ressuscitadas para viver nos céus. Olha que bonito. Olha como vai ser o ministério, né? Como que vai ser a organização da Nova Jerusalém, da nova terra prometida, né? Jesus e os seus 144.000 formam um governo celestial justo, o reino de Deus. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 3, tá bom? Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 3, que nos diz assim, ó. E eu vi, e eis o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome de seu pai escrito nas suas testas. E eu ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas, e como o som de forte trovão, e o som que eu ouvi era como de cantores ao acompanhamento de harpas, tocando as suas harpas. E estão cantando como que um novo cântico diante do trono e diante dos 4 criaturas viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Então, vocês veem, meus irmãos, quando o dia do julgamento chegar, né? Quando o arrebatamento acontecer, vai ser algo muito, muito forte. Vai ser algo que nenhum ser humano tem consciência de como vai ser, nenhum. A gente pode pegar essas pessoas que se dizem, né, adivinhões, né, que adivinham as coisas,
que eles não vão ter noção. Eles não vão ter noção do que será esse dia. Por quê? Porque tudo que o Criador faz, tudo que o Criador vem a fazer, é extraordinário, é muito bonito, é muito bem feito e ninguém o supera desse ponto. Ninguém o supera. Por isso que eu sigo a minha jornada, por isso que eu sigo o meu propósito. Estou aqui passando isso para vocês. Estou aqui dividindo o meu pouco conhecimento com vocês para preparar não só a mim, mas preparar também você preparar quem está próximo de você e nós conseguirmos unir o número mais alto possível de almas para o dia da salvação. Isso vai ser muito, muito gratificante. Todo o esforço que venhamos a fazer, no final não vai ser nada da retribuição que Jeová vai nos dar. Tá bom, meus irmãos? Então lutem, se esforcem, se esforcem. Eu garanto para vocês, com toda a certeza, vai valer muito, muito a pena, tá bom? O reino de Deus transformará a terra num paraíso. A guerra, o crime, a pobreza, a fome não existirão mais. As pessoas serão realmente felizes. Está escrito lá em Salmos, né? Lá em Salmos 145, capítulo 145, versículo 16, né? Diz assim, ó: Abres a tua mão e satisfazes o desejo de toda coisa vivente. Olha que legal. Entendeu? O que seria abra a sua mão? E satisfaz os desejos de todas as coisas viventes. É a gente abrir mão de tudo que tem aqui nessa terra, né? Não quero dizer para você que você tem que pegar a sua riqueza, seus bens materiais, dar tudo embora. Não quero dizer isso. Eu quero dizer para você, abre mão de sonhos banais, sonhos que não vão te trazer a salvação. É óbvio que a gente tem que ter uma vida digna aqui na terra enquanto esperamos por esse dia. Então a gente tem que ter um teto para morar, para se proteger do sol, se proteger da chuva. A gente tem que ter um mínimo de conforto. Temos que ter alimento. Então abrir mão é abrir mão do quê? Abra mão do que lhe causa dor. Abra mão do que lhe causa sofrimento. Abra mão do que lhe causa ganância, do que lhe causa rancor, desafeto. São inúmeras coisas que aqui nos diz para abrirmos mão, né? Porque tudo que venhamos a ter, tudo que venhamos a fazer neste mundo, né, carnal, para onde nós vamos depois, isso aqui tudo não tem valor. Isso aqui tudo não tem serventia. Isso tudo aqui que nós temos hoje vai ficar aqui para a terra consumir. Vai ficar aqui para a terra consumir. Então tem coisas muito mais importantes para nós focarmos. É difícil? Sim, eu sempre uso esse termo. Sim, é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Para Jesus Cristo, por mais difícil que foi, os 40 dias e 40 noites que ele passou no deserto, sendo tentado, quando ele estava jejuando. Olha, você faz ideia do que é isso? A gente fica, às vezes, sem um almoço, sem uma janta, já fica desesperado, nós já mudamos o nosso comportamento. Você imagina 40 dias, sem se alimentar, sem beber água, se alimentando da palavra de Deus. Olha, isso sim é uma fé viva. Isso sim é uma fé verdadeira.
Então é isso que eu digo para vocês, meus irmãos. Abram mão de tudo que você sabe que vai passar por entre os seus dedos. Abra mão de tudo que você sabe que vai te trazer transtorno, decepções. Não vale a pena. Eu tinha tantas visões, sabe, de coisas grandes, de conquistas. Muitas das coisas, não vou dizer que ainda não tenho muitos pensamentos banais, mas muitas das coisas hoje eu já enxergo diferente. Tirei uma boa parte dos meus pensamentos focados em ganância e apliquei nisso que eu estou dividindo com vocês, que é conhecimento, que é buscar a palavra de Deus e dividir com vocês. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E eu tenho certeza que se vocês também começarem a fazer isso, vocês vão ver o quanto é gratificante e muito, muito mais importante do que muitos assuntos banais, muitos interesses banais que a terra vai consumir, né? Que bênção o reino de Deus trará? Em Salmo 72 nos fala sobre isso. Que bênçãos o reino de Deus trará? Você consegue imaginar quais são as bênçãos que o reino de Deus trará? Então vamos ver lá na Bíblia, Salmo capítulo 72, né? Nos diz assim, ó Deus, dá ao rei as tuas próprias decisões judiciais e o filho do rei a sua justiça. Então, as bênçãos do reino de Deus nos trará? Ele vai nos trazer o quê? As decisões corretas, a justiça. Nada vai ser injusto no reino de Deus. Tudo que venhamos a fazer, tudo que venhamos a viver, vai ser justo, não vai haver injustiça. Ninguém vai trabalhar mais que o outro, ninguém vai enriquecer mais que o outro, ninguém vai ter mais que o outro, não. Tudo vai ser justo. Então, quando a gente já vê essa parte, já imagina como vai ser, né? Correto. Você já pensou se o mundo que vivemos hoje fosse da forma justa para todos? Não haveria desigualdade, que é um dos problemas da sociedade, né? A desigualdade, né? Onde poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Devemos orar e pedindo que o reino de Deus venha. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que diz lá, para finalizarmos a nossa leitura aqui de hoje. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: venha o teu reino, realize a sua vontade, como no céu, assim também como na terra. Foi o que eu falei para vocês, meus irmãos, no vídeo anterior, que quando a gente formos orar, nós devemos pedir para que seja feita a vontade de Jeová, não a nossa. Ele sabe o que necessitamos, ele sabe o que precisamos. Muitas vezes pedimos errado, por isso não somos abençoados, porque não sabemos pedir o que verdadeiramente nós precisamos, tá? Então peça que seja feita a vontade de Deus. E com certeza Ele vai te honrar com o que você precisa, tá bom? E finalizando, Jeová ressuscitou Jesus e o designou como rei no reino de Deus. Aí fala em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Continuei observando nas visões da noite, eis que aconteceu que chegou com as nuvens dos céus alguém semelhante a um filho de homem. E ele obteve acesso ao antigo de dias. E fizeram-no chegar perante este. E foi-lhe dado domínio e dignidade e um reino para que todos os povos, grupos nacionais e línguas o servissem. Seu domínio
é um domínio de duração indefinida, que não passará, e seu reino é um que não será arruinado. Ou seja, meus amados irmãos, a terra prometida vai ser isso. Ela vai ser governada por Jesus Cristo, né? Onde não haverá injustiça, onde não haverá maldade, não haverá dor, sofrimento. E eu espero ansioso, né, por esse dia. Eu vou me esforçar cada vez mais para me superar dos meus erros, dos meus pecados, para que eu tenha direito de herdar o meu espaço nessa terra que Jesus Cristo está guardando e preparando para os seus filhos, que aqui os ama e acredita nele. Então, venham comigo fazer parte dessa família, pois lá tem lugar para todos que querem seguir, que querem servir a Jeová, tá bom? Meus amados, fiquem com Deus, que Jeová os abençoe, os proteja e conceda toda a paz e tranquilidade que vocês merecem, tá bom? Até a próxima leitura, espero que tenham gostado, né, dessa leitura. E o próximo tópico aí que nós vamos ler, eu já vou antecipar para vocês, tá bom? Vai ser quando virá o paraíso, tá? Vai ser o nosso próximo tópico aí, tá bom? Conto com vocês para o próximo tópico, para o próximo vídeo, tá bom? Se quiserem, comentem, curtam, tá? Fiquem à vontade aí no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Usa-me, Senhor, conforme teu querer. Faz de mim um vaso de honra em tuas mãos, guia os meus passos na tua presença.